Olá, meu nome é Vandinara e eu estou aqui para te dar o passo a passo para aprovação no concurso para auditor fiscal da Secretaria da Fazenda de Minas Gerais, da Cefaz-MG. Uma jornada que inicia agora e termina apenas daqui a alguns meses com a sua aprovação. Vamos lá? O recado que eu quero dar desde já é que você não precisa estudar por anos para ser aprovado em concursos públicos. A oportunidade está acontecendo agora e não se preparar da forma correta vai te custar muito caro. E se você está se perguntando, é realmente possível eu aprender a estudar para concurso e ficar competitivo a tempo de aproveitar essas oportunidades que estão acontecendo agora? A resposta é sim, é possível. Ainda dá tempo. E na última aula eu expliquei o porquê eu acredito nisso, o porquê eu acredito que vale muito a pena você se preparar para os concursos fiscais. Mas você precisa estudar da maneira correta, como um concurseiro avançado, desde o início. E este é o meu papel aqui, te ensinar a estudar como um concurseiro avançado e lhe dar o passo a passo do que você precisa fazer em cada uma das próximas semanas, a partir de agora e até o dia da prova. Na última aula, você recebeu todas as informações que precisava para conhecer o concurso e organizar a sua rotina de estudos e assim poder iniciar da melhor forma a sua preparação intensiva para a prova da Cefaz Minas Gerais. Caso você ainda não tenha visto essa nossa aula anterior, clica no link que está aqui e assista, ok? É muito importante. Lembrando que os materiais das aulas são disponibilizados no grupo do WhatsApp. Você também encontra aqui abaixo no botão, um botão para entrar no grupo e encontrar lá o seu material, ok? Hoje nós vamos falar sobre o ciclo de estudos e tudo que ele envolve. Você vai aprender como fazer de maneira mais eficiente cada uma das etapas da sua preparação. Estudo da teoria, resolução de questões, revisões e algo muito importante para você chegar no nível de aprovação: os ciclos de revisão e aprofundamento. Nós temos um material de apoio para essa aula e é importante que nesse momento você esteja com ele em mãos para acompanhar o que eu vou explicar aqui. Então, pause o vídeo e baixe o seu material. Ok, vamos começar falando o que é um ciclo de estudos. Ciclo, falando no seu significado, é um espaço de tempo durante o qual ocorre e se completa com regularidade um fenômeno ou um fato, ou uma sequência de fenômenos ou de fatos. E aqui, no nosso caso de preparação para concurso, ciclo é um período de tempo no qual você completa uma etapa da sua preparação para o concurso da Secretaria da Fazenda de Minas Gerais. Bom, não sabemos exatamente quanto tempo temos até a prova. Justamente por isso, o planejamento que nós vamos entregar para você não tem uma data fechada, uma data final fechada, mas sim uma sequência sugerida para que você estude os conteúdos. E essa sequência não está ali por acaso. Ela leva em consideração fatores muito importantes e fatores estratégicos para a sua preparação, para a preparação para os concursos fiscais. Como, por exemplo, priorizar as matérias que possuem o maior peso, considerar o perfil de cobrança da banca, pensar na necessidade de ter que fazer pontuação mínima em algumas matérias ou em alguns blocos de matérias. Ou seja, está longe de ser apenas sentar e estudar. Ter um excelente planejamento pensando em todos esses aspectos é o que vai te levar ao nível de aprovação em um período de tempo de preparação razoavelmente mais curto. No nosso material de apoio, você está vendo o primeiro ciclo para o concurso de auditor da Cefaz Minas Gerais. O ponto de partida.
Para cumprir este primeiro ciclo, começando do zero, você precisará de aproximadamente 45 horas. E aí, a primeira pergunta que você pode estar se fazendo é: mas e se a minha carga horária é diferente? Ou seja, se eu não consigo estudar 45 horas por semana? Ou se eu estudar 50 horas por semana? Bom, se você estudar menos horas, você irá demorar mais dias para concluir cada ciclo. Por exemplo, se você estuda em média 5 horas por dia, você vai precisar de 9 dias para fechar as 45 horas. Ou seja, o seu ciclo será de 9 dias. Por outro lado, se você faz mais horas, digamos que você consegue fazer 8 horas por dia. Nesse caso, você vai levar apenas 5 dias e meio para fechar um ciclo, certo? E ainda temos o caso de quem já estudou algumas matérias. Nesse caso, também precisará de menos de 45 horas para fechar o ciclo, justamente porque haverá ali assuntos que você não precisará estudar do zero. Assuntos que você vai apenas revisar e resolver questões e, consequentemente, levará menos tempo, ok? No ciclo, você tem a relação de tópicos do edital do possível edital, né, feito com base nas cobranças da área fiscal, que você deve estudar. E a carga horária estimada para estudar cada um destes tópicos. Além disso, você tem em cada ciclo uma carga horária para uma atividade chamada CRA, que é uma abreviação para Ciclo de Revisão e Aprofundamento. É um período dedicado justamente a você ir além do que poderíamos chamar de feijão com arroz. É a carga horária dedicada a você aprofundar o seu desempenho nas matérias e chegar no nível de aprovação. Certo? Então, você teve uma visão macro do ciclo. Vamos agora falar sobre a visão micro, sobre a execução desse ciclo, a prática do dia a dia de estudos. Bom, primeiro ponto. Você verificou que tem aí 8 horas para estudar contabilidade, 8 horas para estudar tributário, por exemplo, e assim por diante. Aqui eu chamo a atenção para o fato de que você não vai estudar essa carga horária em sequência, 8 horas seguidas da mesma matéria, mas vai quebrar em períodos de 2 horas. Por exemplo, as 8 horas de contabilidade, divida em 4 períodos de 2 horas, a mesma coisa com as 4 horas de direito administrativo e assim sucessivamente. Faça isso com todas as matérias e vá intercalando o estudo das diferentes matérias, ou seja, períodos de 2 horas de uma matéria, períodos de 2 horas de uma outra matéria. Trocar de matéria estudada a cada 2 ou 3 horas vai permitir que você mantenha o nível de concentração e canse menos do que se ficasse um dia inteiro estudando o mesmo assunto. No nosso material, eu deixei uma sugestão de como você pode organizar esse ciclo em períodos de 2 horas para cada matéria, mais o CRA. O importante é que você cumpra o ciclo e, ao chegar ao final, tenha cumprido a meta de estudo, que é fechar aqueles tópicos do edital que estão ali indicados. E também fazer, a atividade muito importante de revisão e aprofundamento. Bom, ok. Então, na prática, você vai estudar períodos de 2 horas intercalando as matérias. Durante o ciclo, você precisa fazer o estudo objetivo da teoria, resolver de 20 a 30 questões do seu material sempre que fechar um dos tópicos e realizar as atividades do CRA. Bom, mas talvez você esteja se perguntando, e o que é estudo objetivo da teoria? Estudo objetivo da teoria consiste em você fazer uma leitura objetiva do material de estudos sem querer decorar e resumir cada parágrafo do material neste primeiro contato. Mas justamente por saber que não é fácil identificar o que é mais importante para ter essa objetividade, que nós criamos o plano de estudos do concurseiro avançado. Você recebeu aí no seu material de apoio os planos de estudos. Eles têm por objetivo justamente ajudar você a focar no que realmente importa. Ele reúne em poucas páginas as informações mais importantes
de cada um dos assuntos do seu edital. O quanto aquele assunto é cobrado pelas bancas. Quais são os pontos da matéria que são mais importantes. A jurisprudência, organizada por assunto, caderno de questões, enfim, é um passo a passo para o estudo de cada um dos tópicos do edital. Certo? Depois de realizar o estudo objetivo da teoria, com auxílio dos planos de estudos, você vai resolver 20 a 30 questões do próprio material de estudos, para entender como aquele conteúdo que você acabou de estudar, acabou de ter o primeiro contato, como ele é cobrado na prova, como ele aparece nas questões de prova. Depois disso, as próximas resoluções de questões devem sempre ser realizadas já no site de questões. Isso se você está começando a estudar agora. Se você já tem base e já estudou algumas matérias, apenas revise e resolva uma bateria de questões do conteúdo revisado. Certo? E o CRA, o ciclo de revisão e aprofundamento. O CRA é a carga horária da semana, desse período, desse ciclo, que você destina para duas coisas. Primeiro, revisar o que você estudou nos ciclos anteriores. Nós sabemos o quanto pode ser difícil e o quanto os alunos se perdem nas revisões. Por isso, o CRA já traz a indicação do que o aluno deve revisar em cada uma das semanas. Claro que nessa primeira semana, nesse primeiro CRA, ele é bastante simples, pois o aluno tem apenas os assuntos da semana que acabou de estudar para revisar. Mas isso vai ficando mais difícil, mais complexo de equacionar, conforme você avança no conteúdo e tem muitos tópicos estudados para revisar. Segundo objetivo do CRA é você também resolver questões, simulados, parciais, envolvendo todos aqueles tópicos estudados até então. Mais um objetivo do CRA, na verdade são 4. Estudar e aprofundar os conteúdos que você teve menor desempenho nas questões, justamente para chegar no nível de aprovação. E quarto objetivo, praticar discursivas. E o meu desafio para você é que você comece hoje mesmo a executar esse primeiro ciclo para o concurso da Cefaz-MG que você acabou de receber. Com o que vimos na aula de ontem, na primeira live, você já tem, o que a gente está vendo agora, você já tem condições de se organizar e começar efetivamente a estudar. Conforme eu prometi para você, quem participar de todos os nossos encontros receberá o roteiro que deve estudar em cada um dos ciclos, até o dia da prova. Ou seja, receberá a distribuição sobre o que estudar, levando em consideração a distribuição correta e estratégica das matérias, dos assuntos, da carga horária. No material de hoje, você recebeu um material demonstrativo, né, do que é um ciclo inicial. Né? Além do ciclo inicial, recebeu um material demonstrativo dos planos de estudos. Né? E também possui ali nesse material um mapa da banca. Exatamente ali você encontra o perfil de cobrança da banca Getúlio Vargas. É fundamental que você conheça a sua banca, saiba quais são os assuntos que ela mais cobra e como ela aborda esses assuntos em prova, certo? Isso está aí no seu material. Mas, além de ter um planejamento, precisamos falar sobre como colocá-lo em prática, precisamos falar sobre um método de estudos. Chegamos no ponto da aula que provavelmente é o mais importante. Agora você vai conhecer o mapa da aprovação dos concurseiros avançados. E você sabe, o mapa dos concurseiros avançados tem um caminho mais curto e mais objetivo até o seu cargo. Eu vou ensinar a você o método de estudos do concurseiro avançado, o MECA. Ele é o passo a passo que você precisa percorrer para conquistar a sua aprovação muito mais rápido, ainda que esteja começando do zero e não tenha experiência em concursos públicos. Na nossa primeira aula, eu contei para você um pouco da minha história e sobre como nasceu o MECA. Contei que depois de me tornar professora e mentora, conversando com outros aprovados em concursos de alto nível, eu percebi que havia uma série de semelhanças na forma como esses concurseiros avançados, né, que chegaram ao nível de aprovação, na forma como eles estudavam.
semelhanças, várias semelhanças. Não na forma como eles estudavam desde o início da sua preparação, mas na forma como eles estudavam quando estavam nos seus últimos 6 meses antes da aprovação. Eles finalmente haviam identificado a forma correta, a forma avançada de estudar. Cada um teve a sua trajetória para chegar até ali. Uns levaram mais tempo, outros menos tempo, mas o fato é que, quando estavam no nível de aprovação, todos eles estudavam de uma maneira muito semelhante, ou seja, há uma forma de estudar que é comum àqueles que estão próximos da aprovação, aqueles que chegaram no nível avançado. A minha objetividade, particularmente a minha objetividade nos estudos, me permitiu identificar essa forma avançada de estudar em um período mais curto de tempo e, consequentemente, conseguir aprovações em períodos também bem mais curtos. Não foi uma questão de QI, isso eu já comentei com vocês, né, de QI, inteligência acima da média, isso eu posso afirmar, mas sim uma questão de objetividade e de disciplina para entender, aprender um método e aplicá-lo com disciplina acima da média. E eu reuni tudo isso, o meu método, o que eu observei em comum nos concurseiros que são aprovados em concursos de alto nível, e reuni isso em um método de estudos, o método de estudos do concurseiro avançado, o MECA. É isso que eu vou ensinar a você agora. Vou ensinar o que você precisa fazer para estudar como um concurseiro avançado e assim ficar preparado para aproveitar as centenas de vagas oferecidas no concurso da Secretaria da Fazenda de Minas Gerais e na área fiscal como um todo. Certo? Bom, o MECA, o nosso método de estudos do concurseiro avançado, é o caminho que vai te levar de onde você está hoje até a sua aprovação de maneira muito mais objetiva e muito mais rápida. O método está baseado em 5 pilares e eu vou falar de cada um desses pilares aqui para você. Vamos começar pelo primeiro pilar, que é o chamado estudo objetivo da teoria. Aqui é onde a maioria dos concurseiros iniciantes falham e, consequentemente, acabam atrasando muito a sua aprovação, estudando de maneira errada e perdendo um tempo enorme construindo resumos que invariavelmente são ruins e não serão utilizados no futuro. No MECA, você estuda a teoria da maneira correta, que é diferente do estudo acadêmico. São objetivos diferentes, de maneira objetiva, mas mais rápida e focando no que realmente importa para a sua aprovação. Para auxiliar você a estudar dessa maneira objetiva, eu criei os planos de estudos do concurseiro avançado. E eu deixei alguns planos aqui no material de apoio para você entender do que eu estou falando. Estudar objetivamente a teoria exige que você foque naquilo que realmente importa, ou seja, aquilo que cai na sua prova. E como você descobre o que cai em prova? Como você descobre o que é realmente importante? Você descobre isso de 2 maneiras. Primeiro, resolvendo questões e também lendo os nossos planos de estudos. Ali, eu e a minha equipe já reunimos para você, em poucas páginas, tudo o que é mais importante daquele tópico para a sua prova, certo? Segundo pilar, resolução de questões desde as primeiras horas de estudo. Estudar para concurso é se preparar para resolver e acertar questões no dia da prova. Esse é o único objetivo do concurseiro. Mas há maneira certa e maneira errada de resolver questões. Você precisa resolver questões da maneira correta desde as primeiras horas da sua preparação para concurso. Se o estudo da teoria deve ser objetivo e não demasiadamente demorado, focando e aprofundando apenas naquilo que é relevante para a sua prova, a resolução de questões, essa deve ser uma constante. Você sempre deve estar resolvendo questões. O seu primeiro contato com as questões será no seu próprio material de estudos. As questões que estão na sua bibliografia, no seu PDF, elas foram cuidadosamente selecionadas pelo professor para lhe apresentar
de maneira mais didática possível a forma como o conteúdo que você acabou de estudar é cobrado em provas. Então, logo após concluir o estudo, o objetivo da teoria, resolva de 20 a 30 questões do seu próprio material de estudos, do seu PDF. Mas depois disso, será fundamental você resolver questões diretamente em um site de questões, sem esse filtro do professor. Isso lhe dará uma noção muito mais real e aproximada do seu desempenho na prova efetivamente. Ambos os momentos são importantes. Cada um deles tem o seu papel. Um mais didático, em uma fase inicial da preparação, e o outro mais de treino e de mensuração de desempenho. Para facilitar essa jornada, nossos planos de estudos já trazem os cadernos de questões organizados por assunto e já indicam o quanto o tópico que você está estudando é cobrado pela sua banca. Se ele está entre os mais cobrados ou entre os menos cobrados. Essa informação é muito importante para a sua tomada de decisão, principalmente uma preparação intensiva, quando a gente já sabe que o edital está próximo de ser publicado. Para você tomar decisão acerca de onde vale a pena você ficar mais tempo e onde você deve ficar menos tempo da sua preparação. Terceiro pilar, método próprio de construção de resumos. Para construir um bom resumo, você precisa ter discernimento acerca da matéria e de como ela é cobrada em provas. Um resumo eficiente é aquele que contribui para que você erre menos, que contribui para que você reveja aqueles que são os seus pontos de dificuldade na matéria. Construir resumos da forma correta é a garantia de que você conseguirá focar nos seus pontos fracos, focar nos pontos que realmente são relevantes para aumentar o seu desempenho e alcançar o índice de aprovação. Por isso, no MECA, você tem um método próprio de construção de resumos, a partir da resolução de questões, focando nos seus erros e nos seus pontos fracos. Afinal, é nisso que você precisa focar para passar a errar menos questões e chegar no nível de aprovação. Bom, e o nosso quarto pilar? O nosso quarto pilar é o ciclo de revisão inteligente e focado nos pontos fracos. Você precisa saber não apenas quando revisar, mas o que e como revisar. No método de estudos do concurseiro avançado, há a garantia de que as suas revisões sejam programadas com a periodicidade correta e que o tempo gasto revisando realmente contribua para o aumento do seu percentual de acerto nas questões. As atividades de revisão e aprofundamento que estão nos nossos ciclos de estudos reservam tempo e indicam exatamente o que você deve revisar em cada semana. Além, claro, de reservar um tempo para você voltar e ir mais a fundo naqueles pontos em que o seu desempenho individual está mais baixo. Bom, e por último, o nosso quinto pilar do método de estudos concurseiro avançado é justamente a correção dos pontos fracos e, consequentemente, o aumento do desempenho. Todos os registros da sua preparação, que são armazenados, no caso da Escola de Auditores, em uma plataforma de estudos ou em uma planilha, se você não tiver uma plataforma de estudos, permitem que os relatórios orientem exatamente onde você deve centrar os seus esforços para aumentar a sua média final de acerto nas questões. Afinal, esse é o seu único objetivo, acertar o máximo possível das questões da prova. Não há outra forma de fazer isso a não ser colocando seus esforços de revisão e aprofundamento naquilo que você erra, naquilo que é a sua dificuldade. E os nossos CRAs, nosso ciclo de revisão e aprofundamento, são exatamente para isso, se dedicam a isso. Tudo isso, esses pilares, permitem que você, assim como eu, conquiste a sua aprovação em um período de tempo consideravelmente mais curto que a média dos candidatos. E conquistar a aprovação, a aprovação em si, ela é muito mais do que o nome na lista de aprovados. É realmente a realização de sonhos, é uma mudança de vida, é um plano de saúde para os seus pais, é a tranquilidade de uma vida financeira estável e segura. É a escola de qualidade para os seus filhos,
é a casa própria no bairro desejado, enfim, é uma nova vida. Agora, quero pedir para você uma coisa muito importante. Comente aqui abaixo quais desses pilares que eu acabei de citar você já aplica nos seus estudos e qual deles foi uma novidade para você. Eu sei que muitas pessoas nesse momento estão interessadas em se matricular na escola de auditores e começar a colocar imediatamente em prática o método de estudos do concurseiro avançado. Receber os planos de estudos, utilizar a nossa plataforma e ter todas essas métricas da sua preparação. Aprender discursiva, enfim. Enquanto outros podem estar se perguntando, mas o que é essa escola de auditores, né? Bom, a escola de auditores é a minha mentoria para concursos baseada no método de estudos do concurseiro avançado e que reúne em um único lugar tudo o que você precisa para aprender a estudar para concursos com método, né? Também para aumentar o seu desempenho e a sua produtividade, dominar a técnica das provas discursivas e, com tudo isso reunido, conquistar a sua aprovação nos melhores cargos do país. Na escola, você recebe um planejamento, né? Um planejamento que ele é personalizado de acordo com os seus objetivos, com a sua carga horária, com o seu nível de conhecimento. Esse planejamento vai detalhar exatamente o que você deve estudar diariamente. E o mais importante é que esse planejamento já incorpora os 5 pilares do método de estudos do concurseiro avançado que eu acabei de ensinar a vocês aqui agora. Bom, você tem também aulas explicativas sobre o MECA, justamente para a gente aprofundar nos seus conceitos e nos seus pilares, para aprender como colocar em prática todos esses pilares que a gente acabou de ver até aqui. Na escola, você tem orientação permanente por WhatsApp, e-mail e semanalmente nas sessões de mentoria comigo ao vivo no Zoom. Nestes canais, você recebe suporte e orientação permanentes e pode também esclarecer todas as dúvidas que naturalmente surgem ao longo da preparação, ao longo da jornada do concurseiro. Na escola, você tem uma plataforma de estudos informatizada que você acessa de qualquer lugar pelo computador e celular. Nela ficam registrados todos os seus percentuais de desempenho, a partir dos quais você recebe relatórios detalhados que deixam muito mais evidente onde estão os seus pontos fracos e onde você deve focar para fazer o seu desempenho crescer e chegar no nível de aprovação. Na escola, você também tem uma preparação completa para as provas discursivas, com aulas teóricas e práticas, onde tem os seus textos corrigidos individualmente. Um curso completo de discursivas que, infelizmente, é certamente um dos pontos que muitos alunos cometem o erro de negligenciar e aí jogam a sua aprovação fora por não terem feito uma boa preparação para as provas discursivas. Na escola, você estuda orientado pelos ciclos e pelos planos de estudos que você conheceu na nossa aula e no seu material de apoio. Direcionamento e objetividade. Bom, a escola tem um valor para assinatura anual de R$ 2.998, que pode ser parcelado em 12 vezes de R$ 309. Este é o preço que está no nosso site hoje, ok? Mas exclusivamente nessa semana da preparação intensiva para o concurso da Cefaz Minas Gerais, nós teremos algumas condições promocionais muito especiais. Para você que está focado no concurso da Cefaz Minas Gerais, nós criamos um plano exclusivo. É uma preparação completa, incluído tudo isso que eu acabei de citar, mas com foco exclusivo na Secretaria da Fazenda de Minas Gerais. E que você tem acesso até a data da prova da Cefaz MG, limitado a 1 ano. Ou seja, você tem acesso a tudo que a escola oferece por 1 ano ou até a data da sua prova da Secretaria da Fazenda de Minas Gerais. O que acontecer antes. Quando acontecer a prova da Cefaz Minas Gerais, o seu acesso é encerrado. Neste plano, o valor promocional para compras pelo link que nós vamos fornecer amanhã
e exclusivamente no grupo do WhatsApp, será de R$ 2.299 ou 12 vezes de R$ 237,33. Ok, mas você não quer focar apenas no concurso da Cefaz Minas Gerais. Depois dele, você quer aproveitar 100% do conteúdo que você já vai ter estudado dos concursos de fiscos estaduais e municipais e você quer prestar as provas da Cefaz Mato Grosso, da Cefaz Santa Catarina, Cefaz Amapá, ISS Goiânia, ISS São Paulo e tantos outros concursos que nós temos previstos para terem o edital publicado aí no curto médio prazo. Assim como ter acesso à preparação para todos os principais concursos do país. Neste caso, o melhor para você é o nosso plano anual ilimitado e ele também vai estar em promoção, realizando a compra pelo link que nós também vamos disponibilizar no grupo do WhatsApp amanhã. Você vai ter um desconto exclusivo e por tempo limitado de quase R$600 e vai poder se matricular no plano anual da escola em apenas 12 vezes de R$ 249,85 ou R$ 2.420 à vista. Ou seja, R$ 6,63 por dia é o investimento para você se tornar um concurseiro avançado e conquistar aí a sua aprovação no cargo de auditor fiscal da Cefaz Minas Gerais ou nos melhores concursos do país. R$ 24.000 por mês, todos os meses. Este investimento é irrisório comparado ao retorno que ele pode lhe garantir. E para finalizar, temos uma terceira forma de acesso à escola, o plano mensal, que não ocupa o limite do seu cartão de crédito. Você paga mensalmente o valor de R$ 350 e tem acesso ilimitado a todos os nossos planos e a todos os nossos recursos. E agora uma coisa muito importante, a garantia. Você terá 15 dias de garantia incondicional. Nesse prazo, você vai ter acesso a todos os recursos da Escola de Auditores e vai poder confirmar se realmente se adapta à nossa metodologia. Caso contrário, poderá pedir o cancelamento e o seu pagamento será 100% estornado, sem burocracia, sem dificuldade. E mais uma coisa importantíssima, na verdade, que eu não posso deixar de falar, que é o bônus. O nosso bônus surgiu com a preocupação de que você tenha uma preparação completa com muita qualidade. Por isso, nós fornecemos, além dos planos e ciclos de estudos, de tudo mais que já foi apresentado aqui, um material de estudos completo, sem nenhum custo adicional. Você receberá, sem a cobrança de nenhum valor a mais, uma assinatura premium do Estratégia Concurso. Esta assinatura, se você verificar no site do Estratégia Concurso, tem um valor mensal próximo aí a R$ 180, R$ 190. E na escola, vocês recebem de graça. É um bônus. E como funciona? Bom, os alunos do plano anual recebem 6 meses de assinatura premium do Estratégia Concursos. Os alunos do plano da Cefaz MG têm acesso à assinatura premium até a data da prova. E os alunos do plano mensal têm acesso à assinatura premium durante todo o período que estiverem matriculados no plano mensal. Mas atenção! Esse valor promocional somente estará disponível para quem comprar amanhã, no domingo. Na semana que vem, a gente ainda vai ter desconto, mas ele será menor. Ele cai para R$ 500. Na segunda-feira, ele será de R$ 500, R$ 400 na terça-feira, R$ 300 na quarta-feira e na quinta-feira o valor volta para o seu preço. O curso volta para o seu preço normal, a escola volta para o seu preço normal de R$ 2.998 ou 12 vezes de R$ 309,90. E o plano da Cefaz MG terá o valor de R$ 2.299 somente amanhã, domingo. A partir de segunda-feira, o valor é de R$ 2.420 ou 12 vezes de R$ 249,83. E agora, um segredinho para quem esperou até o final desse vídeo. Teremos um desconto ainda maior para você que está decidido a mudar de vida e vai entrar na Escola de Auditores amanhã cedinho. Clique no botão aqui abaixo e entre no grupo VIP do WhatsApp.
Mas é no grupo VIP, não é o mesmo grupo de envio dos materiais. Quem estiver no grupo VIP vai receber um link exclusivo com um desconto ainda maior que esses que eu falei aqui. Então, atenção, o link será enviado apenas do grupo VIP e ficará válido somente até o meio-dia de domingo, ok? Somente até amanhã, o meio-dia, certo? Bom, e como você deve fazer para se matricular na escola de auditores? Como eu disse, não se matricule hoje. Hoje você vai encontrar o valor cheio no nosso site. Mas a partir de amanhã, você precisa estar no grupo de WhatsApp e aguardar o link e as instruções de compra que nós forneceremos amanhã pela manhã lá no grupo. Lembrando que essa é a nossa segunda aula, né? É o nosso segundo conteúdo da preparação intensiva Cefaz MG. Lembrando também que na aula 1 você recebeu um mapa do concurso da Cefaz MG, com orientações de como e por onde começar o seu planejamento de estudos. Na aula de hoje eu falei sobre o ciclo de estudos e tudo que ele envolve. Você aprendeu como montar o seu ciclo de estudos e aprendeu sobre cada uma das suas etapas. Estudo da teoria, resolução de questões, revisões e algo muito importante para chegar no nível da aprovação, os ciclos de revisão e aprofundamento. Inclusive, eu deixei um material de apoio super completo para você entender o ciclo de estudos na prática. Você recebeu modelo dos ciclos de estudos e dos planos que nós utilizamos na escola de auditores. Você também aprendeu os pilares do método de estudos do concurseiro avançado, que nada mais é do que o passo a passo que você precisa percorrer para conquistar a sua aprovação nos melhores concursos muito mais rápido, ainda que você seja iniciante, ainda que você esteja começando do zero e não tenha experiência em concursos públicos. Bom, e amanhã nós temos a nossa terceira aula com um conteúdo muito importante para fechar a semana. Eu vou entregar para você o plano completo da preparação para o concurso de auditor fiscal da Secretaria da Fazenda de Minas Gerais. O que você deve estudar em cada um dos ciclos. E claro, vou falar também como você se mantém focado e consistente nos estudos até a data da prova. Esse é o segredo dos vencedores, dos aprovados. Consistência, disciplina, constância, ok? E hoje à noite, às 20 horas, nós temos a live no Instagram e no YouTube para continuarmos conversando sobre a sua preparação nas matérias mais importantes do concurso para auditor fiscal. Hoje o assunto é contabilidade da FGV é assunto que não acaba, e auditoria, ok? Não esqueça de clicar aqui abaixo, deixar sua pergunta, o seu comentário, a sua dúvida, a sua opinião sobre tudo isso que nós já vimos ao longo das nossas aulas e das nossas lives, certo? O seu comentário aqui abaixo é muito importante para mim. Então, tira um minutinho e deixe aí o seu post, o seu comentário, certo? Até breve, até a aprovação.